Olha, primeiro dizer que a gente está fazendo uma grande resistência no Senado, porque esse projeto é um grande absurdo. Primeiro, ele obriga todas as empresas públicas a virarem sociedades anônimas. Isso é um problema grave, porque, veja bem, uma Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal é um banco que explora a atividade econômica, mas que presta serviços públicos também. Tem o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o BNDES. O BNDES empresta com juros mais baratos. Por quê? Porque tem como finalidade prioritária o desenvolvimento econômico nacional, o desenvolvimento regional. Então, ele quer colocar, primeiro, todas as empresas públicas sendo regidas pelas leis de SA, que, na verdade, tem com o lucro e as regras do mercado como uma questão central. Tem outro ponto muito grave. Ele obriga toda a sociedade de economia mista a abrir 25% do seu capital. São várias empresas subordinadas ao Banco do Brasil, por exemplo, que são 100% de capital da União. Eles querem jogar isso em bolsa. Então, é de fato a privatização dessas empresas públicas. Vale dizer que, depois dessa legislação aprovada, qualquer conselho de administração pode abrir capital. Ou seja, não é necessário mais uma legislação. Então, nós estamos lutando muito para barrar esse projeto. Eu acho que é um grande equívoco. São muitas empresas atingidas dessa forma. E a gente acha que o governo federal, o Estado brasileiro, tem que ter vários tipos de empresa. Tem que ter sociedade anônima, tem que ter sociedade de economia mista que explora a atividade econômica e tem que ter empresa pública também. Eu pergunto, qual o sentido de transformar uma Embrapa, que está ligado a nosso desenvolvimento científico e tecnológico, em sociedade anônima? A EBSER, que é a empresa que cuida dos hospitais universitários. E discordamos também de um ponto, que é um ponto que proíbe, por exemplo, sindicalista de fazer parte do conselho de administração. Isso é a coisa mais atrasada do mundo. Você sabe que a França, em 1917, abriu para que toda empresa privada, inclusive não é só pública, tenha participação de trabalhador. A Alemanha, em 1951, na Alemanha não é empresa pública, não. As empresas privadas, no seu conselho de administração, têm que ter representante de trabalhador. Então, nós estamos querendo tirar das empresas públicas a participação dos trabalhadores. Então, esse projeto nós temos que derrotar, nós estamos nos movimentando. Eu acho que é fundamental a participação de todo o movimento sindical, de todos os sindicatos, dos bancários nesse momento, para que a gente consiga impedir esse absurdo que eu digo de forma definitiva. É a privatização de forma indiscriminada de todas as empresas públicas brasileiras. E esse projeto está para ser votado na próxima semana no Senado Federal. Era o primeiro ponto de pauta, agora é o segundo, porque o primeiro ponto de pauta passou a ser o projeto de lei 131 do senador José Serra, que tira a Petrobras da condição de operadora única e tira os 30% do pré-sal, que é outro projeto, um ataque violento à soberania nacional, que vai prejudicar muito o Brasil, porque eles querem tirar a Petrobras e querem colocar leilão de pré-sal agora com o preço do barril de petróleo a $28. É entregar preço de banana para as grandes multinacionais do petróleo. Importante se diga, não só do governo federal, as empresas estaduais e municipais, toda empresa pública tem que virar SA. Você não precisa de mais nada. Um conselho de administração pode abrir capital de qualquer empresa. Mas tem um ponto que é muito importante, é que você privatiza as finalidades daquela empresa pública. Você, ao colocar uma Caixa Econômica, por exemplo, para ser regida pela sociedade, pela lei das SAs, sociedades anônimas, você impede e limita muito a Caixa Econômica de fazer política pública. Então, é um projeto privatista, é um projeto muito ruim, feito pelo senador Tasso Gereissati, que tem um DNA tucano de retirada de direitos de trabalhadores, mas, fundamentalmente, é um ataque a tudo que é público, a noção de empresa pública, a ideia de que pode existir empresa pública para prestar serviço para a sociedade. É isso que está sendo atacado com esse projeto. O governo federal se pronunciou bem,
o governo federal se colocou aberto à negociação, mas disse o seguinte, que tem pontos inegociáveis. O primeiro ponto é em relação a essa coisa de obrigar toda empresa pública a virar SA e a obrigatoriedade também de toda a sociedade de economia mista abrir 25% do capital. Eu acho esse ponto fundamental. E nisso o governo está com a gente. E o governo também está com a gente contra essa vedação para que os trabalhadores, os sindicalistas, ocupem o conselho de administração. Então, eu acho que tinha muita polêmica dentro do governo, várias posições, mas eu acho que, ao final de tudo, o governo está tendo uma posição importante sobre isso e eu, sinceramente, estou otimista. Eu acho que a gente pode derrotar esse projeto no plenário do Senado Federal.